Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você nesse dia. Graças a Deus que nós podemos estar bem, vivos, abençoados pelo Senhor. Que bom! Hoje eu quero te convidar para nós lermos a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 16, que nos diz assim: o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto é o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naquele dia eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Que bênção! A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Aqui em Atos dos Apóstolos nós podemos ver Deus falando sobre a descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre as nossas vidas, que Ele é o Consolador amado, que Ele é aquele que Ele deixou para estar conosco todos os dias, nos dando ânimo, nos dando graça, né? Embora a maioria dos cristãos saiba que o Espírito Santo é uma pessoa, poucos têm um relacionamento diário com Ele. Se eu lhes perguntasse para você hoje, se eu lhe fizesse a seguinte pergunta: como vocês veem a Deus? A maioria diria como um pai, ou como o Criador, ou até mesmo como um ser supremo, onisciente, onipotente, onipresente. E se a pergunta fosse sobre Jesus? Seria mais fácil? O Filho de Deus que se entregou para nos salvar. Quem sabe você diria que intercede diante do Pai por nós diariamente. Aquele que entende as nossas lutas, pois palmilhou nessa terra e em tudo ele foi tentado. Teria muitas coisas para dizer sobre Jesus, não é verdade? Mas, e quanto ao Espírito Santo? O que você tem a dizer? Você costuma falar com Ele? Abrir o teu coração para Ele? Buscar a ajuda dEle? Ei, escute, deixa eu dizer algo para você nesse dia. Sabe, o Espírito Santo é o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor amigo, o melhor companheiro que pode existir para alguém. Só que muitas vezes nós, por falta de entendimento da palavra de Deus, por falta de conhecimento, que a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes, de quem é quem na Trindade Divina, nós acabamos nos esquecendo do poder, da virtude do Espírito Santo. E que nós devemos adorar a Ele, falar com Ele e mantermos uma vida de relacionamento diário com Ele. Diário. Quanto mais eu falar com o Espírito Santo, quanto mais eu buscar a presença dele na minha vida, quanto mais eu pedir para ele me ajudar, mais perto de mim ele vai estar, mais meu amigo ele vai se tornar, mais presente na minha vida, porque o Espírito Santo, ele é um grande comunicador. Ele quer se comunicar com você, ele quer falar o teu coração. Aqui no 17 ele diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos
terão visão, e os vossos anciões terão sonhos. É sobre os meus servos e minhas servas eu derramarei o meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. E o Espírito Santo, quem nos comunica os seus sonhos, suas profecias, suas visões, ele também influencia as nossas conversas com as outras pessoas. Quando nós buscamos a direção do Espírito Santo e pedimos: Espírito Santo, coloque um guarda na minha boca, não deixa sair da minha boca nenhuma só palavra que venha para ferir, para entristecer, para magoar, para criar confusão, para criar contenda, para espalhar mexerico, para fazer fofoca, para denegrir a imagem de alguém. Quando eu busco isto, quando eu falo com ele, mesmo que como ser humano falho que somos, nós venhamos a ter vontade de fazer isso, mas na mesma hora, o Espírito Santo que habita em nós, ele vem e nos faz lembrar daquilo que nós oramos, e ele coloca em nós o temor. Ele diz: ei, vigia, olha o que tu vai fazer, olha como é que tu vai usar tuas palavras, olha que isso não vai servir de proveito para você, pelo contrário, isso vai te trazer sérias consequências para a tua vida. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é tremendo, né? Quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Escute, dá para receber esse poder, se nós buscarmos. Atos 1:8, ele diz que nós vamos receber. O Espírito Santo é aquele que nos motiva a vivermos uma vida na presença do Senhor, a testemunhar de Cristo, influenciando, inclusive, as nossas autoridades. Ele nos dá esta autoridade, poder e intrepidez para nós falar, até mesmo com as autoridades. Nós não precisamos ter medo, porque não é porque elas são autoridades que elas não precisam de Deus. Elas têm uma alma e elas precisam ouvir falar do grande amor de Deus. E Deus conta comigo e contigo para fazer a obra do Senhor na terra. É preciso que nós entendamos que o Espírito Santo, ele fala mais do que qualquer outra pessoa na terra. Ele diz, em Apocalipse 2, ali, e 17, por exemplo, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Se ele fala tanto conosco, e ele tem prazer em se comunicar conosco, ele tem prazer em nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos aprender a ouvir a sua voz, a interpretar aquilo que ele está nos dizendo, a colocar em prática na nossa vida aquilo que ele traz, para aprender a discernir a sua voz. Nós devemos manter um diálogo maravilhoso com ele. É falar e ouvir, falar e ouvir. Não adianta muitas vezes você só falar. Por quê? Comunicação é uma conversa entre duas ou mais pessoas, que um fala, o outro responde, o outro ouve. Não é só um falar. Não. Você fala, você deixa o outro falar também, responder. Isso é uma comunicação, é se comunicar entre as pessoas. E é isso que o Espírito Santo quer conosco. Ele quer se comunicar conosco. Aleluia, glória a Deus. É necessário também esperar em silêncio, muitas vezes, até que ele fale conosco. Muitas vezes nós fizemos uma oração e saímos dali já tomando decisões, e muitas vezes decisões precipitadas, porque nós não esperamos o Espírito Santo falar ao nosso coração e nos direcionar sobre aquilo que ele quer. Ele tem o poder de nos mostrar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo.
Nós precisamos buscar nele a certeza, porque a dúvida nos faz fracassar, mas a certeza nos faz triunfar. Ele é o Consolador amado, que nos consola nos momentos de dor, de percas, de tristezas, momentos que nós passamos na nossa vida, de dificuldade. Ele está sempre junto conosco. Faça um teste hoje. Tire um tempo e comece a adorar o Espírito Santo. Comece a dizer para o Espírito Santo que você acredita que ele é real, que ele existe e que ele pode e que ele tem poder para mudar toda a tua história. Comece a falar com ele. Sua vida, com certeza, não será mais a mesma. Querido, amado Espírito Santo, eu coloco diante de ti esta pessoa que, quem sabe, está desorientado, precisando, Pai, de uma direção. Ele tem tantas coisas para resolver, tantas decisões para tomar, e muitas vezes, Espírito Santo, nós não sabemos como agir diante de cada situação. Mas nesta manhã, eu coloco diante de ti a vida desta pessoa, Pai, nesse dia. Eu te peço, Pai, que a unção poderosa do teu Santo Espírito venha e nos dê graça e nos sustente. Faz com que nós possamos ver, Pai, pelos olhos da fé, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós viver. O teu milagre possa acontecer na nossa vida. A tua provisão possa chegar e nós possamos louvar, bendizer, engrandecer o teu nome, porque tu és santo, tu és Senhor e tu és poderoso. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se puder, compartilhe com alguém também. Ele precisa ouvir falar do Espírito Santo para ser fortalecido no Senhor. Um abraço, fique com Deus.